Hello everyone! Oi gente, I'm Teacher Luana, sou professora Luana. E a aula de hoje vai ser sobre os tempos verbais Simple Present, Simple Past e Simple Future. Lembrando estruturas que vão fazer você relembrar esses tempos verbais que vocês estudaram no primeiro, no segundo ano e no ensino fundamental também. Bom, iniciando pelo Simple Present. Vocês devem lembrar, se não lembrar também não tem problema, vamos lembrar agora, que o auxiliar do Simple Present é o do e o does. Então, quando vocês se depararem em um texto, uma frase que tenha o do e o does, e provavelmente vocês só vão encontrar o do e o does em frases fazendo perguntas ou negação, isso se ele não for o verbo principal, né? Ele vai ser, vocês já vão saber que ele está no Simple Present, tá, gente? Como essas frases aí, ó. Where do you live? Onde você mora? Where does he live? Onde ele mora? Do you like Japanese food? Você gosta de comida japonesa? Does he like Japanese food? Ele gosta de comida japonesa? E lembrando também, né? Como vocês podem observar aí na imagem, que o doesn't está sendo usado com he, she, it. Então, vocês devem lembrar que com terceira pessoa do singular, he, she, it, nós usamos o does e não o do, right? E que nós temos a forma abreviada. O do com not fica don't e o does com not fica doesn't. I don't like, eu não gosto. He doesn't like, ele não gosta. E o Simple Present é aquele tempo verbal que tem a regrinha do S. A regrinha do S na terceira pessoa do singular. Isso mesmo, terceira pessoa do singular. Ele ou ela. Então, I work, eu trabalho. You work, você trabalha. Mas, se for ele ou ela, he works, ele trabalha. She works, ela trabalha. Eu preciso acrescentar o S após o verbo. E nós temos algumas regrinhas, vocês lembram? Regrinhas dos verbos terminados em O, Z, SS, CH, SH, X. Esses verbos com essas terminações, nós acrescentamos ES no final. Por exemplo, push fica pushes, go, goes. Right? Acrescentei ES no final. Verbos terminados em Y, galera. Por exemplo, o verbo fly. Tira o Y e acrescenta IES no lugar. Mas se o verbo terminar em Y, mas for precedido de vogal, não precisa, apenas acrescenta o S. Bom, Simple Past. Vamos agora para o passado. O auxiliar do passado é o did. Right? Então já sabem, did quer dizer passado. Encontrarem no texto, em textos, a palavrinha did, já sabe que indica passado. Na forma negativa, didn't. E em perguntas, ele sempre vem antes do sujeito, como vocês podem ver aí nesse quadrinho verde. No quadrinho azul, na forma negativa, ó, observem que a estrutura é sujeito, onde tem I, you, he, she, isso aí é o sujeito. Depois vem didn't, que é a forma negativa do did mais o not. E logo após vem o verbo. No quadrinho verde, a estrutura dele na forma interrogativa, que é
did, o auxiliar, sujeito e o verbo. Bom, nesse quadrinho aqui, ó, vocês têm uma visão mais ampla porque tem todos os modos. E acredito que vocês devem lembrar disso aqui, ó, do ED, do acréscimo do ED, que deixa o verbo no passado. Certo? Então, frases afirmativas. Para colocar um verbo no passado, a gente acrescenta o ED, certo? Para fazer pergunta, coloca o did antes do sujeito, certo? E forma negativa, did not ou didn't, que é a forma abreviada. Essa é a estrutura do passado simples que vocês devem lembrar. Ok, galera? E aí, estamos esquecendo alguma coisa? Estamos? Sim, né, gente? Temos também os verbos irregulares, pessoal. Em inglês, nós temos os verbos regulares, que é só acrescentar o ED, como vocês viram aí, ó. Play it, acrescentei o ED. Ótimo! Que também tem regrinhas, né, gente? Verbos terminados em Y, acrescenta IED. Verbos terminados em E, só acrescenta o D. Mas os verbos irregulares, eles não têm regras. Como vocês podem ver aí na imagem, temos que memorizar. Bom, depois vocês podem estar pesquisando na internet, anotando alguns, pesquisem uma tabela, tá bom? Que os verbos irregulares é só memorização. E lembrando também que o verbo to be, ele é um verbo irregular. E no passado, ele vai ficar was. I was, eu era, eu estava. You were, você era, você estava. Certo? Gente, o verbo to be, quando for singular, você vai usar o was. Como você pode observar aí, ó. I was, he was, she was, it was. Quando for plural, vai ser o were, certo? You were, we were, you were, they were. E o simple future, o futuro, o verbo auxiliar é o will. Esse aí é o menos complicado. Porque o verbo sempre vai ficar na sua forma normal, ele nunca vai mudar, pode estar na forma afirmativa, interrogativa ou negativa, e o will a gente já sabe que vai indicar o futuro. Ok, galera? Então, encontrou em algum texto o will, já sabe. Essa frase aqui está indicando futuro. Guarde isso aí, ok? Muito bem, então, let's practice, vamos praticar. Observe as frases que seguirão e escolha o tempo verbal correto para cada uma delas. Gente, para ajudar a gente a resolver essas questõezinhas, eu coloquei nessas frases algumas time expressions, que são expressões de tempo, ok? Elas que vão nos ajudar a responder essas questões. Question number 1. I, sujeito eu, Carla yesterday. She looks great. Bom, vocês acham que essa frase ela deveria estar no simple present, no simple past ou no simple future? E aí? Já vocês conseguiram identificar nessa frase a time expression, a expressão de tempo? Uma dica, yesterday. Yesterday significa ontem, né? Então, só pode ser
Simple past, né, gente? Bom, mas a frase ainda não está completa. A gente tem que colocar o verbo to see, que é o verbo ver. Eu vi Carla ontem, ela parece ótima. A gente tem que colocar ele no passado. See é um verbo irregular. Então, esse seria um daqueles verbos que a gente teria que pesquisar na tabelinha. Ele não aplicaria a regrinha do ED. Ele ficaria só. I saw Carla yesterday. She looks great. Eu vi Carla ontem. Ela parece ótima. Next. Ele. At different restaurant every day. Bom, a dica aí, a time expression é every day. Todo dia. Every day. Então, simple present. Tempo verbal aí vai ser o simple present. A frase está no simple present. Vamos colocar o verbo, então? Como o sujeito é he, terceira pessoa do singular, o verbo it precisa de S, certo? Lembram da regrinha? Terceira pessoa do singular, acrescenta S após o verbo. He eats at a different restaurant every day. Ele come num restaurante diferente todo dia. The last one, o último. Bom, a time expression é next year. Próximo ano ou ano que vem. Move é o verbo que nós vamos trabalhar, então simple future é o tempo verbal. Se o simple future é o tempo verbal, eu preciso só apenas me lembrar do meu auxiliar, will. I will move to another country next year. Eu vou me mudar para outro país ano que vem. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Não esqueça de visitar a plataforma Eduque e nos vemos na próxima aula. See you!